bom dia, amigos da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Como estamos apresentando nos últimos programas, vamos continuar falando sobre as particularidades do homem sobre este planeta Terra. Desde que o homem começou a perceber as coisas, os fatos, os acontecimentos e os fenômenos, o homem, utilizando a sua capacidade de refletir, avaliar e pensar, deu início ao seu progresso cultural e espiritual, posto que diante de tanto poder e de tanta grandiosidade da natureza, em cotejo com sua pequenez, o homem passou a refletir sobre tudo o que desconhecia e que se apresentava à sua frente. Deu início à sua longa caminhada em direção às respostas para tudo o que lhe apresentava a cada passo dado sobre o planeta Terra. Para onde o homem olhava, ele percebia que ele era a partícula mais fraca que habitava o planeta. Ele sentiu, passou a saber que era mais fraco do que os animais, do que os vegetais, do que os minerais, e passou então a desenvolver uma força que emergia do seu cérebro, que é a sabedoria. E com essa passou a acumular conhecimentos ao longo das eternidades, dos séculos de sua existência. Com o desenvolvimento do seu cérebro, o homem começou a criar e utilizar mecanismos para enfrentar a grandiosa e temível natureza que, com seu poder, direto e indireto, arrastava tudo que estava à sua frente e aparecia, inclusive o homem, a razão pela qual o homem teve que descobrir forças para resistir aos ataques constantes e intermináveis da natureza. No momento em que o homem se sentiu tão inferiorizado individualmente diante da natureza, analisando os fenômenos, ele começou a perceber que muito além do que ele via, dava para sentir a existência de uma força mais forte e mais poderosa do que a natureza, que começou fazendo com que para o homem surgisse a figura poderosa, indestrutível, invencível, que ele passou a chamar de Deus. Este foi o momento inicial da espiritualidade e das religiões, todas essas criadas pelo homem aqui na Terra, com o objetivo de que fizesse com que Deus viesse ao seu encontro, unindo-se a ele, o homem pudesse derrotar todos os inimigos e afastasse de si e de seus caminhos todos os perigos possíveis e imagináveis. O surgimento do ser humano, a existência do homem sobre o planeta, apresenta-se como um dos mais fascinantes mistérios pré-históricos, visto que cada ano que se passa aumentam as descobertas de vestígios e provas colecionadas por arqueólogos, antropólogos, que modificam a cada uma a data e era em que o homem surgiu sobre o seu habitat, conhecido como Terra. Assim sendo, a data e época precisas do surgimento do homem tornou-se misteriosa, por desconhecida e inimaginável, que pode ser a mesma época em que surgiram os mamíferos, por ele ser um dos mamíferos existentes da data de 13 milhões de anos, como também pode ser posterior. Sabe-se que a mais longínqua espécie humana, conhecida como Ramapithecus, data de 13 bilhões de anos, que foi substituída pelo Australopithecus, a data de 4 milhões de anos, que pode ser considerada pelo Homo habilis, que surgiu há cerca de 2,3 milhões de anos. Isso sem nos aprofundarmos no gênero Homo, que predominou há 1,5 milhões de anos e que veio desaguar no Homo sapiens, surgido entre 400 mil a 100 mil anos passados, e acabou se transformando nos últimos elos da corrente da espécie
a qual todos nós pertencemos. Mas durante todos esses anos de evolução da força espiritual e o desejo do homem de descobrir e conhecer o desconhecido, sempre predominou a religião, seja como elemento de manipulação política, seja como elemento de imposição do medo para melhor controlar seu grupo. O resultado foi a proliferação dos movimentos religiosos, que infelizmente chegou aos dias de hoje, sem resolver os problemas oriundos da cobiça, da inveja, da ganância, da crueldade, da prepotência, da arrogância, da vaidade, etc., etc., que podemos classificar como ruínas do homem material. Falam na espiritualidade e nas religiões como elementos transcendentais, mas são manipuladas para as conquistas e domínios sobre a matéria e sobre os passos do homem sobre a terra. Enquanto isso, o grande mistério que assola a humanidade, que é saber quem é o homem, de onde ele veio, como veio, para onde e como vai, cada dia afigura-se como mais misterioso e até mesmo sem respostas, muito embora o homem, embora não descobrisse, mas já sentiu que ele não se encontra sozinho diante dessa imensidão chamada universo. Sim, o homem não está sozinho no universo, e nem seria lógico no espaço ilimitado, com trilhões e trilhões de astros, planetas, etc., somente no planeta Terra, um dos mais insignificantes dessa imensidão, teria habitantes seres humanos. Claro que não. Muito pelo contrário. Ao seu redor existem outros planetas com habitantes mais inteligentes, mais evoluídos, como deve ter também com menos evoluídos e menos desenvolvidos em comparação à nossa humanidade. Mas sozinhos não seria até uma grande prepotência pensar-se assim. Em decorrência dessas indagações intermináveis, o jornalista e arqueólogo suíço Erich von Däniken, interessado em desmembrar as descobertas que fez no livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, escreveu um dos maiores best-sellers da história, de todos nós conhecido, chamado Eram os Deuses Astronautas? O livro teoriza a possibilidade das antigas civilizações terrestres serem resultado de cruzamento alienígena há milhares de anos. Por isso, para a cultura, esses astronautas alienígenas eram conhecidos por deuses. Isso foi suficiente para acender um debate com a biologia, paleontologia, teologia, a física e bioquímica. Fato é que a publicação virou um sucesso em todo o planeta e rendeu milhões de dólares ao autor, e em edições de inúmeros idiomas. Assim nascia a teoria dos antigos astronautas, que merece um post mais detalhado no futuro. Em todo o mundo, Däniken arrebanhou uma massa de estudiosos que passaram a estudar a possibilidade de a Terra ter sido um dia uma espécie de laboratório alienígena. Em publicação, Däniken apresenta como provas ligações entre as colossais pirâmides do Egito e aquelas construídas na América Central, linhas de Nazca e os moais da Ilha de Páscoa. Outro ponto polêmico apontado no livro é o fato de o homem ter saído do estado primata e começar a construir enormes pirâmides em tão pouco tempo. Diz o autor que esses extraterrestres, em forma humanoide, eram considerados divindades pelos antigos povos. Por isso, vem a explicação do título do livro. Naturalmente, levando ao pensamento a 1000 e 2000 anos atrás, é impossível definir um objeto voador com 30 metros de comprimento, que hoje chamamos de avião ou ônibus espacial. Portanto, correlações próximas à realidade da época foram feitas. Deus, Javé, Anubis, etc. Foi isso que salopou uma gigantesca aquarela com meios religiosos.
Unindo à época lançada um ano antes, O Homem Era Lu, Däniken conseguiu vender milhares de livros e convencer muitos leitores. As teorias defendidas nesse e outros livros ainda são tema de discussão leiga ou acadêmica, contrária ou favorável. Alguns autores exploram o tema da teoria dos astronautas antigos. Isso tendeu um documentário homônimo, outros tantos livros e uma série na TV que atualmente vai ao ar no History Channel.